E aí? Bom, essa daqui é a nossa terceira pílula da trilha de conhecimento sobre estudos preliminares automatizados na arquitetura. E a gente vai falar agora um pouquinho mais na prática sobre o tal do design gerativo ou design generativo. Se você não viu a teoria desse conceito, cara, dá uma olhada na pílula anterior, faz todo sentido, são 6 minutos ali, é super rapidinho, para você vir mais contextualizada nessa daqui. Fechou? Bom, para você que viu, então, seguinte, vamos falar isso, vamos tornar tudo aquilo mais prático agora, ver um negócio rolando mesmo. Na pílula anterior, a gente falou sobre exemplos de layout de cômodos, né? Então, layout de um quarto, a disposição dos móveis num quarto, ou a disposição dos móveis no escritório. A ideia aqui eu quero trazer um desafio um pouquinho diferente. Mas antes do desafio, deixa eu falar uma premissa aqui para esse vídeo aqui, para essa pílula. Tá vendo essa plataforma que está em volta aqui de mim? Não se atenha tanto a ela agora, mesmo, não se preocupa com ela. A gente vai ter pílulas futuras falando só sobre as plataformas, fechou? Aqui agora, vem comigo mais no conceito. Esse vídeo aqui é mais introdutório ainda por conta do conceito, tá bom? Então, dado isso, vamos ao desafio. Imagina você aí, arquiteto, arquiteta, receber um projeto, fechou um projeto com um cliente que já possui um terreno, mas quer construir a edificação do zero. Fechou? Mas vem um desafio em cima disso. Deixa eu mostrar o desafio, deixa eu trazer minha carinha aqui pra cá. Que é o seguinte, deixa eu te mostrar qual é o desafio. Dado o terreno do cliente, considera que o terreno dele é essa linha aqui em vermelho, tá? Essa delimitação. Tem o seguinte desafio. Você, como arquiteto, precisa encontrar um maior volume possível da edificação, considerando alguns critérios. Por quê? Quando você vai construir algo sobre algum terreno, você precisa olhar para o plano diretor daquele município, para as leis de zoneamento e tudo mais, certo? Tem vários critérios dentro disso, mas vamos pegar só dois aqui pelo exemplo, tá? Para não ficar tão complexo pro exemplo. Vamos pegar dois critérios das regras municipais. Quando você olha para uma construção de edificação, as regras são que você precisa considerar um espaço livre, obrigatório, entre o terreno e a edificação. Que a gente fala ali dos recuos, por exemplo, né? E para calcular esses recuos, os recuos são calculados, ou seja, a medida ali daquele corredor, daqueles recuos, a medida desses recuos depende demais da altura do edifício. Está começando a ficar mais complexo, né? Então, esse cálculo precisa acontecer quando você for olhar e desenhar as possíveis soluções de forma do edifício. Vamos colocar mais um critério. Taxa de ocupação. As leis também, as regras também sobre a lei de zoneamento também fala sobre a taxa de ocupação, ou seja, a área daquele edifício não pode ultrapassar X% daquele terreno. Vou considerar aqui, para o nosso exemplo, 70%. Fechou? Portanto, a gente tem dois critérios frente a um objetivo. O objetivo é maior volume possível do edifício, dado dois critérios. Recuos calculados, ou seja, o edifício não pode ultrapassar os recuos do terreno. Segundo critério, a área do edifício não pode ultrapassar 70% de ocupação daquele terreno. Como é um projeto mais complexo, eu optei por pedir uma ajudinha aqui, que é a ajuda da máquina, a ajuda da tecnologia. E eu quero te mostrar como é que a tecnologia vai me ajudar nesse desafio aqui. Fechou? Deixa eu te mostrar. Eu já deixei um edifício simples aqui, também retangular, para ajudar nesse exemplo aqui. Então, eu vou pedir para a máquina fazer os estudos dela, a partir do design gerativo, fazer os estudos dela para me dizer qual que é a solução que mais se adequa a esses critérios, ou seja, qual que é o edifício com o maior volume possível, dados os critérios das regras municipais que eu selecionei aqui. Deixa eu te mostrar a máquina fazendo isso. Eu estou aqui na minha outra tela, falando com a máquina, falando o seguinte, máquina, vai lá, me ajuda. Deixa eu dar um ok para ela. Olha só o que está acontecendo aqui. A máquina está literalmente fazendo os estudos, muito rápido, né? Mas está fazendo os estudos. Deixa eu dar uma pausa para explicar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Pausei o estudo da máquina. Dá uma olhada.
Vou selecionar um dos estudos da máquina, tá? Aqui. Dá uma olhada nesse estudo aqui, ó. Uma das opções que a máquina desenhou durante o estudo dela acabou indo para fora do nosso terreno. E um dos critérios que eu defini para a máquina foi: o edifício tem que estar dentro do terreno. A máquina me mostrou que ela fez o estudo e colocou para fora. Lembra que durante o processo do design gerativo, a gente cria várias opções de ideia e vai descartando algumas delas porque elas não se adequam aos nossos critérios? Esse daqui é um mega de um exemplo. É uma ideia que vai ser descartada ou já foi descartada pela máquina. Ela fez o estudo, viu que não se adequava aos critérios e já jogou fora. Então ela vai descartar aquelas que não se adequam aos nossos critérios e aquelas que se adequam, por exemplo, essa daqui. Deixa eu pegar aqui dentro do estudo dela. Essa daqui já está dentro do terreno, está considerando os cálculos de recuo e a taxa de ocupação em 70%. Mas será que é a melhor opção? Será que esse é o edifício que mais apresenta volume? Esse é o ponto. Então, você continua, vou colocar aqui, vou deixar um tempinho mais rodando. A máquina continua estudando ali, muito rápido, quais são as diferentes opções que a gente tem, e ela vai aprendendo, geração a geração, quais são as possíveis soluções, descartando aquelas que não se adequam. Sacou? Por isso, por exemplo, depois de algum tempinho, você vai ver que ela não coloca o edifício mais para fora do terreno, porque ela já aprendeu nas gerações anteriores que ela não deve colocar para fora. Sacou? Bom, vou pausar. A ideia dessa pílula aqui era de trazer essa visão de como que a máquina pode ajudar a gente a fazer esses estudos preliminares de forma mais eficiente quando eu lido com um projeto mais complexo, com critérios mais complexos, como do plano diretor, critérios do plano diretor. Fechou? Bora para a próxima pílula agora para eu te mostrar mais um exemplo em relação a critérios de visibilidade. Bora lá!